Fala pessoal, tudo certo? Iago Souza aqui da Genial Investimentos, analista de varejo, e estou aqui para falar sobre o nosso último relatório que soltamos aí na noite dessa segunda-feira. E falamos sobre Magazine Luiza e Via Varejo, uma prévia do resultado aí do que vai vir na quinta-feira. A Via vai reportar aí nessa quinta-feira e Magazine Luiza vai reportar na segunda-feira. E já adiantando aqui, dando um spoiler, vai vir mais um resultado aí de grande prejuízo, tá? Uma dessas empresas, inclusive, deve apresentar, segundo a nossa estimativa, um prejuízo aí de quase 500 milhões de reais. Mas vamos detalhar aí, de fato, de onde está saindo esse montante, que pode até assustar um pouco aí o mercado, dada a cifra grande que vai ser reportada aí na quinta-feira. Então, vamos embora lá. A gente começou aqui o texto com o trimestre mudou, uma frase de efeito, um trimestre mudou, mas a fotografia é a mesma, tá? A gente tem a situação de que a taxa Selic ainda é restritivamente muito alta, então a concessão de crédito ela vem diminuindo, isso vem impactando aí principalmente a questão de lojas físicas, como essas duas empresas elas giram com o faturamento ali de ticket médio alto, principalmente em lojas físicas, e a gente não está tendo essa concessão de crédito, então a gente espera aí uma desaceleração desse canal. Por outro lado, o marketplace ele continua ali sobressaindo e sendo o canal que mais cresce nas duas empresas, principalmente na Magazine Luiza, dada a curva de maturação que o canal já se encontra. Descendo um pouco mais abaixo, a gente falou um pouco sobre movimentos distintos aí entre os consumidores. Uh, Tem dois movimentos aqui que a gente precisa capturar. Primeiro, essa questão aí de lojas físicas e que afeta principalmente a classe D e E, que é o principal lugar de consumo dessa classe. E o segundo ponto é a questão do online. Então, olhando ali mais para a classe média expandida, classe BC. A gente vê que a classe média expandida ela está muito sensível a preço e ela está preferindo ali economizar no gasto de ticket médio elevado, economizar jogando, transferindo esse poder de consumo ali para consumo de serviços. Então, isso afeta principalmente ali essas empresas e a gente deve ver que Mercado Livre deve ser o grande destaque de e-commerce nesse trimestre, já foi o grande destaque, né? Cresceu ali 25% no GMV, ano contra ano. A gente espera que tanto Magazine Luiza quanto Via Varejo cresça o canal digital a taxas um pouco menores. Magazine Luiza ali crescendo 18% e a Via crescendo ali pouco mais de 8% ano contra ano. Olhando então um pouco mais a fundo sobre o que esperar de Magazine Luiza nesse trimestre, a Magazine Luiza deve apresentar um crescimento nos três canais, no digital ali, tanto no 1P quanto no 3P, e também em lojas físicas. É um crescimento que desacelera, tá? Ela vem crescendo ali a taxas de same-store sales ali um pouco acima do mid single digit, e agora isso tende a desacelerar um pouco para esse trimestre. Então a gente estima que Magazine Luiza ela apresente um GMV ali crescendo 6,8% ano contra ano, um GMV de quase 15 bilhões de reais. Contudo, na margem bruta ela ainda deve sofrer impacto do default, que provavelmente não foi 100% repassado nesse trimestre. Ele deve estar em um patamar ali acima de 50%, mas ainda não 100% repassado. E a gente estima que o marketplace ele deve contribuir positivamente para suavizar um pouco esse impacto do default. E no mais, a margem bruta ela deve cair ali mais ou menos 60 basis points ano contra ano. E olhando agora para a parte de despesas, a Magazine Luiza está com um slogan esse ano que significa Simplifica Magalu. Ela está tentando enxugar a sua operação o máximo que ela pode, dado o cenário restritivo de Selic acima de 13%. Então a gente espera que ela continue se beneficiando desse movimento que ela vem realizando nos últimos trimestres, então diminuindo despesas de SG&A como
Redução de funcionários em lojas, redução de funcionários em centro de distribuição e até no escritório. O PDD ele deve seguir com uma dinâmica parecida com o do primeiro trimestre e ainda deve seguir pressionando as despesas nesse tri. Quando a gente desce para a nossa última linha do resultado aí, não tem muito como fugir desse patamar da Selic de 13%, do alto impacto das despesas financeiras, e em nossa estimativa, a Magazine Luiza deve reportar um prejuízo de 269 milhões de reais ano contra ano. Então, um prejuízo que deve quase que dobrar ali na visão ano contra ano. Indo agora para Via Varejo, a gente está incluindo perspectivas mais pessimistas para Via Varejo. Primeiro, por uma questão ali de mudança do board executivo. A Via Varejo ela anunciou ali 6 saídas de diretores executivos ao longo de 2023 e a gente entende que é um processo natural entre o board assumir o comando e ele fazer uns ajustes ali dentro do modelo operacional. Então a gente está um pouco mais pessimista no curto prazo de que a Via ela vai entregar um operacional ali tão redondo quanto ela vinha entregando ao longo dos últimos trimestres. E também tem a questão que já é conhecido pelo mercado de que a Via é uma empresa altamente alavancada e isso vai continuar pressionando ali a última linha do resultado. Então a gente está reduzindo o nosso preço-alvo de Via Varejo para R$ 2,00, anteriormente em R$ 3,00, que dá ali um upside de 10% em relação ao preço de fechamento da segunda-feira. Em relação ao crescimento da Via, ela deve apresentar uma menor divergência de crescimento entre canais. Isso significa dizer que um P que antes estava caindo ali pouco, mais ou menos 15% ano contra ano, ele cai um pouco menos. Ele cai ali seguindo o mercado na taxa ali de mais ou menos 3, 4%, seguindo a mesma dinâmica da New Trust. O Marketplace é um canal que deve seguir crescendo a uma taxa um pouco menor. A gente espera um crescimento de Marketplace de mais ou menos 9% ano contra ano, tá? É um crescimento que vem tanto na questão de volume e também na questão ali de maiores rentabilidades dentro desse canal, dado que a Via ela tem feito ajustes no take rate aí, elevado esse take rate do canal. Em relação ao varejo físico, deve ser a principal impacto ali de Via Varejo, porque essa desaceleração do crédito deve impactar ali em menores vendas para o varejo físico. Então a gente acredita que isso vai impactar tanto no top line quanto também na margem bruta. E a margem bruta vai aí cair quase 200 basis points ano contra ano. A gente espera que ela apresente uma margem de 29,8% nesse trimestre. Então, com um impacto na margem bruta e sem diluição de despesas, a Via ela deve reportar uma queda considerável no seu EBITDA, que deve ir para uma margem operacional de 5,7% ano contra ano. Ainda sofrendo por altas despesas financeiras, a gente estima que a Via ela tem espaço para reportar um prejuízo líquido de mais ou menos 551 milhões de reais nesse trimestre. Então, é algo que pode assustar o mercado, mas que está dentro do nosso radar aqui, que pode vir a acontecer aí nessa quinta-feira, após o fechamento do pregão. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise aqui sobre Via Varejo e Magazine Luiza. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai passar para responder vocês. Não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo De Frente com o Analista. Até lá. Abraço.